adaptações docentes. Então, vamos lá. Como que a gente vai então dar notícia da pulsão? Como que a gente vai então acessar a pulsão? Nos seus destinos, tá? Como elas se apresentam. E aí o Freud vai falar então de 3 possibilidades, né? 3 formas da gente entender o funcionamento, tá? Da pulsão, né? 3 modelos, digamos assim. 3 fenômenos, que é a transformação em seu contrário, tá? Então, ela sai de um jeito e se apresenta de outro, né? Um redirecionamento contra a própria pessoa, e aí eu comecei a falar disso, né? Quando há um curto-circuito da pulsão, ou seja, há uma troca de objeto, e não é um objeto por outro objeto, no sentido externo, mas sim o objeto é trocado pela própria pessoa, tá? A gente não viu o texto do narcisismo até por uma ordem cronológica, né? O texto do narcisismo vem um pouco depois, que é como é apresentado aqui no programa. Mas talvez para aquelas pessoas que ainda não acessaram, né, esses textos, isso vai fazer um pouco mais de sentido quando a gente for para o texto do narcisismo. Mas eu vou tentar dar notícia, tá? Queria saber se alguém tem alguma questão com esse termo, porque eu vou falar muito disso, tá? Com esse termo, que é um conceito também importantíssimo do Freud, né? Que assim, que o Freud, o termo não é freudiano, né? Freud, ele pega o termo do narcisismo, né? Constrói um conceito a partir disso, a partir de um mito, né? De uma história, que é a história de Narciso, que era um sujeito, né, muito bonito, e que ao passar ali, né, por um leito de um rio, ele vê a própria imagem refletida nas águas desse rio e se apaixona profundamente, né, por essa imagem. Então, vejam bem, no mito tem uma questão interessantíssima, que é que o Narciso não se apaixona, que essa questão faz com que a gente entenda essa relação com o objeto. O objeto, a imagem enquanto objeto. Quando eu falo de objeto, eu falo de uma dimensão externa, uma exterioridade ao eu, tá? Narciso não se apaixona por ele mesmo, ele se apaixona pela imagem dele. É como se ele acreditasse, vamos pensar no ponto de vista delirante, que a imagem é uma outra pessoa. Entende? Então é muito importante. Narciso não se apaixona por ele. Narciso se apaixona pela própria imagem refletida. Essa imagem refletida é externa a ele. Então ela se faz como um objeto destacado dele, porque ele não olha para si, ele olha para a imagem. Mas a imagem é ele. Esse ponto do mito, ele faz com que a gente entenda muitas coisas, como, por exemplo, o conceito de outro, do grande outro lacaniano também, que vocês vão ver posteriormente, tá? O grande outro lacaniano seria exatamente, né, essa imagem. Então, é tomar o objeto a partir, né, de mim, mas ainda como uma exterioridade. Vocês entendem a diferença? É muito diferente do bebê que acabou de, né, bebê que acabou de nascer, o bebezinho de pouco, e aí por isso que eu tô dizendo que eu tô retomando um pouco o texto do narcisismo, tá? Porque é importante essa diferença. Para entender essa questão do redirecionamento contra a própria pessoa. O bebê, estamos aí falando de bebês, né? Se você mostra uma imagem, uma foto para um bebê antes dos 6, 7 meses,
ele não se interessa por essa imagem, não é? Claro, gente, há diferenças, né? Mas, em geral, essa idade, anterior a essa idade, ele não se interessa, se ele passa na frente do espelho, por isso eu falei que eu vou falar do estágio do espelho, né? No módulo lacaniano, se ele passa na frente do espelho, ele não se interessa por aquela imagem, tá? Aquela imagem não faz para ele nenhum efeito, porque ele ainda não se identifica com a imagem. Ele não sabe que a imagem é ele, porque não tem ainda um eu formado, tá? Ele não sabe quem é ele, né? Ele não é um eu separado dos seus pais, né? Ele é uma extensão dos seus pais. Então, ele talvez se reconheça muito mais na imagem da mãe, né, do que na imagem dele mesmo. Mas tem um fenômeno que a gente, né, vê, observa no bebê, que então, o bebê é o ser que toma o próprio corpo como objeto da pulsão, não é a imagem. Essa é a grande diferença entre o autoerotismo, que seria os primórdios da construção, da instauração do circuito da pulsão, tá? E o narcisismo primário, tá? Onde ele vai tomar, né, a própria imagem como uma imagem, né, como algo que lhe dá satisfação. Então, ele vai investir narcisicamente, ele vai investir pulsionalmente na própria imagem. Mas esse estágio anterior, onde ele não reconhece a imagem como sendo ele, o que ele faz? Ele investe toda a sua libido, né, o seu investimento pulsional no próprio corpo. Por isso que ele toma, inclusive, partes do próprio corpo, né, para tentar reproduzir a satisfação que o seio dá, né? E partes do próprio corpo e também do corpo da mãe, como esse objeto privilegiado, né? Ele vai entender o seio como dele, por exemplo. Ele não entende a mãe como alguém separado dele, nesse primeiro momento. Então, mas ele se satisfaz com o seio. Então, não é autoerótico. É autoerótico porque ele entende o seio como sendo ele. A mãe é ele. Então, inclusive, quando eu falei para vocês desse desamparo inicial, né, é preciso que a mãe, por isso tem toda essa carga de energia, né, que a gente estava falando do puerpério, que é muito cansativo, por causa disso também. É como se a mãe emprestasse o seu eu, o seu corpo, para alguém completamente descorporificado, né? E quando você tem, claro que a gente não experimenta isso na neurose, a não ser em alguns sintomas, assim, né? Mas não sei se vocês já ouviram psicóticos em crise, já tiveram perto de psicóticos em crise, assim, que eles têm esse fenômeno que a gente chama de descorporificação. O autista tem muito isso, né? Ele não tem essa noção de limite. O corpo dá um limite para a pulsão, né? Então, eu não posso extravar. A pulsão não se extravasa. Ela esbarra no meu corpo, né? E isso a contém. Sabe um exemplo bom que eu gosto de dar para isso, para entender? Principalmente quem não tem aí muito experiência clínica. O autista, por exemplo, em geral, tem uma relação muito íntima com a água. E é interessante, uma vez passou uma reportagem sobre autismo no Fantástico, e passou uma criança que, em crise, a mãe enfiava debaixo do chuveiro, e ela se acalmava. Por quê? Porque a água, entrando em contato com o corpo, promove essa contenção, ela delimita um corpo que o autista não consegue delimitar sozinho. Então, ele precisa de um outro objeto externo a ele que delimite, ó, que palavra legal, né? Assim, olha que jogo interessante, que delimite o corpo e delimite a pulsão, tá?
Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que essa construção da imagem, essa construção do corpo, também é um processo, tá? Ai, Carol, então quer dizer que isso não se dá para todo mundo? Não se dá para todo mundo. Tem pessoas, né, principalmente em quadros autísticos e psicóticos, em alguns quadros psicóticos, que se você mostra o espelho, por isso que não é muito recomendado quem atende psicóticos, casos mais graves, ter espelho no consultório. Porque se passa em frente a um espelho, o estranhamento com aquela imagem é tão grande que é capaz de provocar um surto, tá? O Freud fala de uma experiência dele com o espelho num texto belíssimo, acho esse texto maravilhoso, que é o Unheimlich, que é o estranho, né, o estranho familiar, onde ele diz, né, de passar na frente de uma vitrine, uma coisa assim, que tenha refletido a imagem, e ele tem tido uma sensação estranha, uma angústia, é tomado por uma angústia, como se momentaneamente ele não reconhecesse aquela imagem que estava sendo refletida. Isso é um fenômeno que muitos de nós temos. Parem para pensar, se você já não olhou uma foto, e uma foto sua, e você tenha ficado angustiado, ou porque estava muito diferente, porque estava muito magro, muito gordo, né? Ou, enfim, essa sensação de não se reconhecer naquela imagem, dizer, mas isso aí não sou eu, tá? Esse é um fenômeno comum, digamos assim, ordinário, que os psicóticos e os autistas, alguns psicóticos e os autistas sentem ao extremo, entende? Que é essa angústia ao se ver diante da própria imagem e não se reconhecer nela. Então, tudo isso para dizer o quê para vocês, né? Que isso é um processo, tá? E que é a pulsão, a responsável por essa delimitação corporal, tá? Então, o Joaquim está numa fase muito legal com relação a isso, né? Assim, de fase de perguntar assim, cadê a sua mão? E aí ele mostrar a mão, cadê o seu pé? Cadê o seu nariz? Agora ele começou a identificar o nariz. Era interessante que eu perguntava assim antes. E o nariz? Ele apontava para o meu nariz. Ele não conseguia localizar o próprio nariz. E eu tô fazendo uma brincadeira com ele, que é de passar escovinha de cabelo, nessas partes do corpo, né, como uma tentativa mesmo de ir sensibilizando, para ele poder ir sentindo uma experiência com o corpo, e aí sim ele podendo se apropriar disso. É lindo ver isso acontecer, né? Porque você vai vendo que realmente não é uma coisa que a pessoa, não é da ordem da aprendizagem só, né? E essa delimitação é preciso que tenha esse grampeamento da pulsão, entende? É preciso que ele invista libidinalmente, que ele invista, que tenha uma satisfação no próprio corpo, né? Bom, sem contar quando ele descobriu o pipiu, né, gente? Porque isso também é um negócio impressionante, né? O tanto que os meninos valorizam o pipiu cedo. Quando ele descobriu o pipiu, mas foi uma coisa assim, ele ficou semanas no pipiu, só no pipiu. Você falava assim, cadê o pé? Ele ia pro pipiu. Cadê, né, a mão pro pipiu, né? E aí, como a gente acha graça, né? Assim, tá uma coisa interessantíssima, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar também, que é essa coisa do exibicionismo infantil, porque quem ensina essas questões, né, da instauração pulsional para o Freud, né, e das perversões que a pulsão vai produzindo, são as crianças, né? Esses dias a minha funcionária chegou e ele tava sem fralda e só com um bodezinho, sabe? Só que o bode tava desabotoado, porque a gente tava trocando e ele saiu andando. E a primeira coisa que ele fez quando ela chegou foi tirar o bode assim e exibir o pipiu, né? Assim.
E é muito interessante, né? Porque aí eu digo para ele, ele fica assim, né? Ele não fala, né? Ele fica me mostrando esse pipi o tempo inteiro e eu falo, filho, tá bom, assim, a mamãe sabe que é bom ter pipi, assim, que é legal, né? A mamãe não tem, mas a mamãe entende. Não precisa ficar mostrando o pipi o tempo inteiro. Então, o pipi mostra muito essa coisa do hiperinvestimento, né, no próprio corpo. E aí os homens levam isso para o resto da vida, né, gente? Eu não preciso nem dar muitos exemplos, né, da importância que eles dão ao pipiu, a se ter um pipiu. Como a gente não tem, Freud dizia da nossa inveja por não ter um pipiu, né, a gente vai tentando mostrar outras coisas, outros atributos. Mas como eles têm, eles não precisam de tanto trabalho assim, né? Basta ter pipiu. Deixa eu abrir minha janela um pouco aqui, deu um calor. Essa supervalorização não estaria ligada ao fato de que você pode perder, porque é um membro, por exemplo, eu tenho medo de perder a mão, todo ser humano, tenho medo de perder a mão, um braço, uma perna, um pé, enfim. Mas tanto Isso quanto não está pipiu, ligado ao Alexandre? fato de ser um membro que você pode perder, entende? E aí eu ligo isso também lá ao complexo de castração, lá do Freud também. É, isso mesmo. Mas você acha que você tem tanto medo de perder a mão quanto o pipiu? Assim, você não daria uma trocadinha, não? Olha, Não é? não sei lá. Eu acho que não dá Pensa para aí, não precisa avaliar me responder nada, mas pensa aí. o valor. Isso mesmo, Alexandre, está ligado à questão, porque é isso, há uma hipervalorização desse órgão, né? E aí o Freud vai dizer isso, de fato fica destacado, principalmente para o menino, obviamente, porque a menina já não tem, né? Então, para a menina, a castração vai incidir diferentemente do que para o menino, tá? Então, os efeitos da castração, do ponto de vista psíquico, vão ser diferentes. Para o menino, a gente vai pensar que vai ter um medo da castração, então ele tem medo de ser punido, e aí a fantasia dele é ser punido, né? Perdendo o pipiu, tá? E a menina, como isso já está colocado para ela, né? Ela não tem pipiu, né? Então ela já perdeu, tá? A castração vai incidir de uma forma diferente. Mas a lógica é essa mesmo. Mas eu estava usando Rapidamente, isso. Carol, só para não perder o raciocínio, essa supervalorização em tão tenra idade, ela é o quê? Instintiva? Aí entra a questão instintiva ou não? Não, porque nós não Não, somos instintivos, né? também, nossa, isso aqui para mim é claro. É muito cultural, muito discursivo, Alexandre. Porque meu marido acha lindo, né? E aí ele fala, cadê o pipi? Eu fico o tempo inteiro, cadê o pipi? Mostra o pipi o papai. E aí eu fico perguntando, se fosse menina, né? Entendi. Ficaria Então, na verdade, é mais uma resposta ao que vem do externo do ao que desejo ele. do outro, ao desejo do Ok. outro, né? Se Mas você e for pegar isso... essa curiosidade já não demonstra uma supervalorização? Eu quero dizer assim, vamos numa situação hipotética. Ninguém está ali estimulando essa valorização. Mas o fato já de ele estar ali com contato, pegando, isso já não mostra uma valorização, vamos dizer assim, sem interferências, vamos dizer? porque vai dar prazer, você tem razão. Então tem alguma coisa que tem uma incidência biológica, porque ao manipular o pipio, né, vai haver de fato uma estimulação, como ao manipular a boca, Alexandre. Nós não estávamos Ok. dizendo que inicialmente a manipulação da boca vai trazer uma satisfação? Sim, sim. Com o tempo, ele vai descobrindo outros órgãos. Né? A menina também manipula o clitóris, mas é porque às vezes isso passa muito despercebido pra gente. E aí, sabe aquela coisa assim, finge que não vê, ou essa coisa do tira a mão daí. Ela também acha o clitóris e manipula, porque entende que a manipulação daquele órgão dá prazer, entende? Então você tem razão, depende muito como o outro vai receber aquilo.
né? O problema é que é uma questão cultural, né? Exatamente. Porque para o homem é bonito e para a mulher é feio. É feio, mulher Então, ficar pôr na mão ali e ficar mostrando. Exatamente. Se você for pegar, Alexandre, em culturas assim, onde isso é mais extremo, né? Assim, o casal se orgulha em ter um menino, né? Uma menina é um efeito, digamos assim, né? Daquilo que não se escolhe, né? Mas culturas, por exemplo, né? Onde uma vez eu vi uma reportagem, né? Por exemplo, a China, em alguns lugares na China, né? Onde tem a questão do filho único, né? A quantidade de meninas nos orfanatos que são abandonadas, né? Porque o que se valoriza é ter um filho homem, né? Então, isso, claro, vai oscilando para cada cultura, mas de certa forma vivemos numa cultura de hipervalorização do pipiu por homens e mulheres. Não concorda, Herbert? Não, eu tenho 4 filhas. Eu tenho orgulho das 4 filhas. Né? Mas você sabe que é engraçado? Aí é individual, né, Herbert? Eu estou fazendo uma leitura... Sim, não, mas até colocando... Quando nasceu minha segunda filha, confesso a você, me gerou uma certa frustração. E aí depois eu vi que... Não, mas Aí depois eu vi que não era a questão menino ou menina, e sim um bebê que seja sadio e tudo mais. E aí veio a terceira, sem problema nenhum, veio a quarta, sem problema nenhum, né? Hoje é muito mais aceitável, não é que é aceitável, porque para mim não é o sexo, mas é o ser, que é muito maior do que o sexo. Mas talvez teve um momento aí que você precisou processar isso, né? Não tenha dúvida, porque isso é o processo. Mas enfim, então, aí tem as questões particulares, tá? Então, só fechando, o exemplo que eu dei, né, que causa essa polêmica mesmo, mas ele é muito bom mesmo, é para vocês entenderem, então, que há uma diferença quando eu tenho um redirecionamento para a própria pessoa e quando eu tenho um redirecionamento para a imagem, tá? Então, eu tenho um investimento no próprio órgão, isso a gente vê nessa fase do bebê, tá? O bebê é o objeto, tá? E no narcisismo primário, eu tenho, né, a imagem como objeto, tá? Um redirecionamento, então há uma externalidade, tá? E no narcisismo secundário, eu tenho a constituição de um objeto externo. Então, aí sim, Alexandre, a gente diz que o circuito da pulsão está instaurado. Quando ele sai, a pulsão sai do sujeito, passa por um objeto externo, então pode ser um parceiro amoroso, um filho, uma filha, né? Um curso, uma pós, tá? Tudo isso que a gente vai investindo libidinalmente, mas nós vamos ver que a pulsão é sempre narcísica, porque ela sempre retorna de onde ela saiu. Então, o circuito passa pelo objeto, mas retorna para o sujeito. Nós vamos ver as consequências disso, clínicas, inclusive, né? Isso é o que mais aparece, né? Aí o Freud fala do recalque e da sublimação, mas ele fala que ele não vai falar disso nesse texto, né? Que ele tem textos específicos para falar desse funcionamento, tá? Então, oi. Voltando antes, né, de você avançar, só para, não sei nem se seria para esse momento a pergunta, né? Mas você falou de um investimento na própria pessoa e depois de um investimento de uma imagem, né, que passa para algo que é do externo. É isso que a gente está falando, então, de narcisismo primário e secundário. É isso que a gente está falando de autoerotismo e narcisismo primário. Eu estou falando dessa primeira passagem anterior ao narcisismo primário que o Freud fala aqui no texto. Então, de ser dentro e fora não tem nada a ver com primário e secundário. Tudo a ver. Mas é porque antes do primário, tem um tempo. Tem o autoerotismo. O autoerotismo. Aí eu estou dizendo da diferença entre o autoerotismo
e o narcisismo primário, porque em ambos você vai ver a prevalência do sujeito como objeto de investimento da pulsão. Sim. Mas no narcisismo primário, já há uma operação onde, digamos assim, o sujeito já se entende como separado ao objeto. Então, o investimento tem a ver com a imagem refletida no objeto. Continua sendo ele, entende? Mas ele investe na imagem. Então, já há uma separação. Ele já, quando o bebê passa na frente do espelho, ele já sabe que é ele. Se ele já sabe que é ele, quem está falando? Amanda? Isso. Amanda do núcleo? Sou eu, te apareci. Tudo bom? Tudo bem? Amanda, olha só. Se ele se reconhece no espelho, quer dizer que ele já sabe que é ele. Se ele já sabe que é ele, já incide sobre ele uma noção de eu. Ele já sabe, eu sou aquele. Aí nós estamos falando de narcisismo primário, porque o narcisismo, ele é caracterizado exatamente por esse reconhecimento de uma imagem. Mas ainda assim, o investimento pulsional é sobre a própria imagem. Ele ainda goza disso, né? O Lacan fala do júbilo pela imagem. Então, passa na frente do espelho, se exibe, né? Como eu dei o exemplo lá do meu filho. Então, olha só meu pipiu, né? Então, ele quer que ele convoca o olhar do outro para a imagem. Aí eu tô falando de narcisismo primário. No narcisismo secundário, já há uma separação. O investimento já não é só nessa imagem, mas num objeto separado. Então, ele passa, por exemplo, a querer, né, os brinquedos, passa a eleger outros objetos de satisfação que não necessariamente passam pela própria imagem ou pela imagem dos pais. Aí eu tenho uma instauração do circuito. Agora, o que eu estou querendo dizer é que antes do narcisismo primário, tem ainda uma outra etapa, que é o que o Freud fala aqui, que a gente chama de autoerotismo, onde não há ainda eu, né? E o investimento da pulsão não é na imagem, mas no próprio corpo, é diferente. Entendi. Entendeu? E esse circuito da pulsão, ele só é instalado quando esse narcisismo secundário, ele é feito, assim, ele é estabelecido. Estabelecido, exatamente, tá? Entendi. Porque aí o investimento pulsional, mesmo que jogo, retorne, exatamente, ele passa pelo objeto, por isso a gente chama de circuito, tá? Entendi. Quando não tem o estabelecimento do secundário, só do primário seria a psicose, por exemplo, então eu tenho um circuito encurtado. Não tem esse objeto, porque não teve a separação. E no autismo, eu teria, então, uma fase muito mais próxima ao autoerotismo. Nossa, porque bem o mais primitiva, então, né? Muito mais, né, do que do narcisismo primário. O autista, por exemplo, dependendo, claro, né, não estou generalizando, porque depende do modo como, inclusive do tratamento ou não, né, mas muitas das vezes ele fica indiferente à própria imagem no espelho, permanece por muito tempo, porque não há um reconhecimento ali da imagem. Tanto é que um dos tratamentos, né, com o autista pela via da psicanálise, passa muito por isso, às vezes, por um trabalho nessa dimensão com a imagem. Eu tive um paciente, uma criança, que a gente trabalhava muito a partir da fotografia. Foi muito bom. Ele se fotografava, né, com o celular. Eu tenho uma câmera no meu consultório antiga. E ele passou a fazer fotos, ela tem que revelar, né? Mas olha que interessante, como ele não tinha essa relação, porque todas as outras crianças não se interessam muito porque não dá para ver. Tirar foto não dá para ver. Como ele não tinha essa relação, ele tirava muitas fotos com essa câmera. Para depois a gente passar para o celular e ele começar a fotografar, né, ele mesmo, e aí ver a imagem. Então, é um trabalho, por exemplo, interessante para poder fazer essa instauração. Legal. Foi explicado, obrigada. Então, nós temos, né, um dos trabalhos da pulsão. Gente, Herbert, eu acho que é o seu áudio que tá ligado.
é o redirecionamento da atividade para a passividade e a inversão do conteúdo, tá? Esse fenômeno nós vemos nessa dupla, principalmente, né? O Freud descreveu isso nessa duplicidade, né? Das pulsões sádicas e masoquistas e das pulsões voyeuristas, que seria, né, o prazer de olhar, e as pulsões exibicionistas, que seria o prazer de ser olhado. Isso Freud disse, inclusive, do caráter perverso das pulsões. O que o Freud está querendo dizer com caráter perverso das pulsões? Que é o caráter desviante da pulsão para obter uma satisfação, tá? Fora do ato sexual normativo. O que Freud estava querendo dizer isso, né? Então, perversão para a psicanálise não tem essa conotação do senso comum necessariamente, que é alguma coisa má, alguma coisa ruim, mesmo porque todos nós carregamos traços perversos, inclusive da nossa própria sexualidade, inclusive as crianças. Isso significa que que a pulsão ela é perversa porque ela desvia a meta da satisfação para além da cópula, né? Então, o que seria a satisfação sexual normativa? Falei disso, né? Seria a cópula, o ato sexual, tá? Pênis na vagina. Mas como nós vimos, o ser humano, como eu estou dizendo disso o tempo todo, o ser humano se satisfaz de inúmeras outras maneiras, né? Diferentes. E isso ele faz porque há pulsão. Porque se fosse só instinto, ele só teria uma relação sexual para a cópula, né? Para a reprodução. Tá? Então, tudo aquilo que se desvia, que traz ao ser humano uma satisfação sexual e que se desvia, né, do ato sexual, da normatividade, que seria a cópula, o Freud chama de perversão, tá? Então, nós temos como, né, como os duas principais duplas, né, dessa perversão da pulsão, o sadismo versus masoquismo, tá? E o voyeurismo versus exibicionismo. Eu vou explicar isso melhor, tá bom? E o segundo ponto, né? Eu vou voltar nisso aí, tá? Mas só fechando o raciocínio, né? E esse segundo ponto, que é o que eu estava falando também, do redirecionamento contra a própria pessoa. Então, quando há uma mudança do objeto, tá? Que vem junto com essa questão da própria constituição da pulsão. Então, aqui é que eu falo assim, acho o erro. Aqui que está o erro, tá? Do Freud. O Freud mesmo achou o erro dele, tá, gente? Não sou eu, não. Ele fala que o masoquismo é um sadismo voltado para o próprio eu. Ou seja, ele fala assim que a pulsão é sádica, né? E que nesse movimento, né, de satisfação pode acontecer esse redirecionamento contra a própria pessoa, transformando a pulsão sádica em masoquista, né? Porque aí haveria um redirecionamento, né, da pulsão de impor dor ao outro para, né, receber a dor, né, digamos assim. Por que eu falo que tá o erro aí? Porque depois ele reformula, tá? E aí ele vai reformular e dizer, eu não vou entrar agora nessa questão, vamos ficar aqui por enquanto, tá? Mas só a título de esclarecimento que o masoquismo é que é originário. E do voyeurismo e do exibicionismo, a mesma coisa. E aí tem muito a ver com o exemplo que eu estava dando, né? A exibição inclui a contemplação do próprio corpo. Então, primeiro, isso é muito nítido no exemplo que eu estava dando, né? Primeiro, há uma satisfação em olhar o próprio órgão, né? Vamos pegar isso que eu estava dizendo, né? Do exemplo do Joaquim, que é muito nítido em bebês meninos, é mais óbvio.
que as meninas não têm pipiu, né? Então, o menino, ele descobre o pipiu, ele olha e há um júbilo, né? E aí, então, o que é inicial, o que inicia o investimento, não é o exibicionismo, tá? Mas é o próprio ato de olhar para o próprio órgão. Depois é que isso vai se transformar, né, nessa outra polaridade da pulsão, que é então exibir ao olhar do outro. Há uma troca de objetos sem alteração da meta. Essa é uma característica, tá? Então, nós vimos que a meta é sempre a satisfação da pulsão, sempre a satisfação sexual. O que acontece no redirecionamento contra a própria pessoa é que há uma troca do objeto, tá? Do objeto externo e o objeto, como eu estava dizendo, narcísico, que é quando a pessoa é o objeto de investimento da pulsão. E? Eu. Peraí, gente. Caiu o slide aqui. Ó, então vamos lá. Explica, Freud. Não é à toa que tem a famosa frase, né? Freud explica. Explica lá, Freud, como isso acontece. Como acontece esses fenômenos que você está dizendo, né? Do funcionamento, né, do circuito pulsional. Então, vamos pelo exemplo do sadismo. Então, olha só, o sadismo consiste em violência, exercício de poder contra outra pessoa tomada como objeto, certo? Então, vai ter uma substituição do objeto, tá? Então, ao invés de tomar uma outra pessoa como objeto, tá? Ele vai ter uma transformação desse sadismo em masoquismo, em que a própria pessoa vira o objeto de satisfação da pulsão. Então, aí eu tenho tanto o redirecionamento contra a própria pessoa, como a transformação em seu contrário. O sadismo teria uma meta ativa de satisfação da pulsão, o sujeito né, ele é o sujeito que faz, né, que imputa a violência no outro, e no masoquismo, ele sofre a violência. Certo, gente? Então, nessa dupla sadomasoquista, sadismo-masoquismo, eu consigo ver esses dois fenômenos, tá? A transformação em seu contrário. Então, tinha uma meta ativa no sadismo e vira passiva no masoquismo, tá?
E eu tenho, né, a substituição do objeto pela própria pessoa, que é o redirecionamento contra a própria pessoa. Entenderam? Então, a pessoa que passa a sofrer, se antes era a pessoa que imputava a violência, agora é a pessoa que passa a sofrer a violência, né? Transformando, então, numa meta passiva da pulsão. Então, e aí depois, né, no C, ele fala assim, outra pessoa é procurada como objeto e que tem que assumir o papel de sujeito, né? Porque nós estamos falando do funcionamento da neurose, portanto, narcisismo secundário, onde o sujeito elege um objeto externo a ele para participar desse circuito. Só que para vocês poderem entender que isso não... mas eu não... Então, o que isso tem a ver comigo? Que eu falei isso, né? Tem algo da perversão em todos nós. Eu não sou sadomasoquista, não gosto desse comportamento perverso, né? O próprio sintoma traz essa polaridade, tá? Desse funcionamento, né? De uma meta ativa e dessa que passa a ser passiva e dessa substituição do objeto, tá bom? Como eu falei, quando eu tenho... Vamos pegar na histeria primeiro, tá? Mas eu quero dar o exemplo da neurose obsessiva compulsiva, que eu acho que fica mais claro. O próprio sintoma da histérica, quando eu falei para vocês, né, que há uma dor localizada no corpo, por exemplo, de um sintoma conversivo, tá? Isso por si só já caracteriza um redirecionamento contra a própria pessoa, né? O corpo se fazendo como objeto da pulsão. No caso da neurose obsessiva compulsiva, tem uma peculiaridade muito interessante que dá para a gente entender direitinho esse funcionamento. Lembram lá do texto do Homem dos Ratos? Quem não conhece, né? O Homem dos Ratos foi um caso muito famoso do Freud, publicado, de neurose obsessiva compulsiva, né? De tratamento de uma neurose obsessiva compulsiva, está publicado, então quem quiser ir lá ler, eu vou só falar um pequeno trecho, é um texto grande, mas só para vocês entenderem, né? Como é que deflagra o sintoma do Homem dos Ratos? Não sei se vocês se lembram, né? Mas é o seguinte, o Homem dos Ratos, não me lembro o nome dele, ele era um militar e ele estava numa ação, né? Quando chegam alguns superiores, né? Alguns outros militares e relatam para o Homem dos Ratos uma tortura que estava sendo aplicada aos prisioneiros de guerra, né? E a tortura consistia em colocar o prisioneiro nu, de 4, né? Pegar um balde cheio de ratos, né? E colocar, né, na bunda do prisioneiro, né? E os ratos começariam, então, a cavar o ânus do prisioneiro, porque o rato faz isso, né? Ele acha um orifício onde ele cava. E isso, então, estaria sendo imputado aos prisioneiros de guerra. O Homem dos Ratos, ao escutar, né, aquele relato, há uma certa satisfação, então ele experiencia uma certa satisfação ao escutar, então vamos pensar numa satisfação sádica, né? Só que imediatamente, como se trata de uma neurose, então imediatamente essa satisfação sofre uma ação do recalque, certo? É como se viesse, então, essa instância e dissesse para o Homem dos Ratos, você não pode sentir prazer, né? Escutando um relato como esse. E aí, no que isso se transforma, então? Isso se transforma num pensamento obsessivo de que o pai estaria sofrendo tal tortura. Como eu falo que o grande sofrimento da neurose é o juízo crítico preservado, né? Eu falo muito isso porque era impossível que o pai
do homem dos ratos estivesse sofrendo tal tortura, porque ele já tinha morrido, e o homem dos ratos sabia disso, porque senão seria um delírio, né? Mas ainda assim, ele não conseguia parar de pensar nisso. Então, olha o prazer e o desprazer aí que a gente estava colocando da questão do gozo. Por quê? Isso, de certa forma, engendrava um certo prazer sádico, inclusive na relação com o pai, né? Que tinha uma grande ambivalência do ponto de vista edípico, né? Então, o pai estaria sofrendo, mas, ao mesmo tempo, como ele poderia pensar isso do próprio pai? Não deixe de ser também um pensamento que pune o sujeito pela satisfação. Entendem isso? Então, eu tenho aí uma inversão da satisfação sádica pela satisfação masoquista. O Freud fala que os sintomas obsessivos são formas, né? Os rituais obsessivos são formas de punição, né? Do obsessivo. Então, essa polaridade, masoquismo, sadismo, masoquismo, não precisa da gente ir nas práticas sadomasoquistas para a gente poder ver, tá? O próprio funcionamento do sintoma, como eu dei como exemplo do sintoma obsessivo, nos mostra essa polaridade, essa perversão no nível sintomático, tá? Isso tudo, gente, voltando lá no que a gente viu até agora, né, é um efeito do aparelho psíquico, é o aparelho psíquico que produz isso, é o aparelho psíquico que produz esses sintomas, tá? Quanto mais o funcionamento do aparelho está adoecido do ponto de vista da fluidez, inclusive pulsional, vamos pensar assim, né? Mais sintoma é criado. Certo? Ficou claro? Posso continuar? No caso do voyeurismo e do exibicionismo, que também seriam essa outra dupla que o Freud descreve para poder explicar esse funcionamento. Eu vou pedir licença para ler, porque eu acho que eu não coloquei aqui no slide, é bem curtinho, tá? E que fala daquela parte que eu já expliquei, então eu quero ler só para fazer esse, sabe, só para dar um fechamento agora com as palavras freudianas, tá? Para aquilo que eu estava dizendo, de que já no voyeurismo e exibicionismo, Freud localiza, e é nesse ponto que posteriormente o Freud vai reformular também o sadismo e masoquismo. Ele fala que no voyeurismo e exibicionismo existiria uma etapa anterior, só que depois ele vai perceber que no sadismo e masoquismo também. Então, a pulsão nasce masoquista, tá? Depois há essa inversão para uma pulsão sádica e depois ela volta para uma pulsão masoquista. Isso também está descrito não só no Problema Econômico do Masoquismo, mas num outro texto muito bom que é lá também que o Freud vai falar dessa instauração pulsional perversa na criança, que chama Bate-se numa Criança. Já ouviram falar? Ou Mata-se uma Criança, depende da tradução. Mas é mais comum Bate-se numa Criança, tá? É um texto muito interessante também, quem se interessar por essa temática, não só da clínica infantil, mas da clínica, né? Porque é lá que ele vai dizer como exatamente isso que eu estou dizendo, essas etapas vão se dando, né? Ele vai descrevendo de uma forma mais complexa e mais detalhada de como cada etapa vai se dando na criança. Deixa eu dar um exemplo bem rapidinho também, que agora eu me lembrei de um caso muito interessante, de uma criança que eu atendi, que sofreu um abuso. Uma menina de 7 anos, ela sofreu um abuso de um coleguinha um pouco mais velho, 12 anos.
E é muito interessante, porque ela denuncia 2 dias depois. A mãe fala que ela ficou, e ela depois me fala que ela ficou 2 dias sem dormir. A mãe fala que ela ficou sem dormir. Olha que interessante assim, né? Processando aquilo, né? E 2 dias depois ela acorda e diz: mãe, eu tenho uma coisa para te contar. E aí ela relata para a mãe o que aconteceu. Ela disse que estava vendo. Tinham 3 pessoas na sala: um menino, uma irmã que parece ter uma deficiência intelectual, irmã do menino, e ela. E ela e o menino estavam jogando videogame, e de acordo com ela, o menino coloca a mão dentro da saia dela e acaricia a sua genitália. Ela diz que se assusta com aquilo e diz para ele: eu vou na cozinha beber água, e sai, né? E aí ela não consegue denunciar isso imediatamente, né? Ela fica ali processando isso. E 2 dias depois ela denuncia isso para a mãe fica desesperada, né? Enfim, claro, uma situação muito grave. E a mãe leva ela até mim, né? Com essa coisa de salve minha filha, né? O que isso pode acontecer, porque o imaginário, obviamente, né? Dos pais fica completamente atordoado. Uma situação muito difícil, não tô. Mas o que eu quero dizer para vocês? Olha só a preocupação da menina. E isso tá exatamente nessa montagem aí, né? Ela me diz o seguinte, que depois de tudo acontecido, ela fala assim: eu tô bem agora, eu só quero que, ela fala assim, que o medo dela é que as pessoas, que o fulaninho, ela fala o nome dele, né, diga que isso não aconteceu e que eu fique de castigo, porque, ela fala assim, porque eu menti. Ela fala assim, né, eu menti. Eu não acho que ela tá mentindo, eu não acho que isso é uma fantasia, eu acho que isso aconteceu mesmo, ela fala com muita propriedade, mas na fantasia dela, olha que interessante, né? Alguma coisa está se construindo na fantasia dela de que ela vai ser punida pelo que aconteceu, de que ela tem uma culpa, de que ela tem uma responsabilidade. Então ela diz assim, que ela quer, o que ela espera agora é que o fulaninho fique de castigo. Porque se ele não ficar de castigo, quem vai ficar de castigo é ela, né? E eu pergunto para ela quem vai colocar ela de castigo, e ela diz que é a mãe que vai colocar ela de castigo. Sendo que a mãe é a que mais, olha como aí a coisa já se mistura a uma dimensão fantasiosa. A mãe é a que mais está empenhada, né? Então a mãe vai lá e fala com esses pais, levou a menina para fazer exame de corpo de delito. A mãe é a que mais está empenhada em fazer com que isso tenha um efeito, sabe assim, não passe despercebido. Só que isso para ela não faz uma barra na fantasia que é, né, de que o menino seja punido. Então tem aí uma coisa sádica, né? Ela quer que ele seja punido, mas ao mesmo tempo ela ainda tá nesse jogo, né, de confundir quem é que vai ser punido, né? E ainda nessa trama que ela vai estabelecendo com a mãe, que aí faz parte da fantasia, de que a mãe vai puni-la, porque ela é responsável, de certa forma, pelo que aconteceu. O que eu tô querendo exemplificar para vocês? Que nessa menina a gente já vê muito claro essa relação entre uma satisfação que o outro seja punido pelo sofrimento que ele imputou a ela, né? Mas ao mesmo tempo que ela também vai ser punida pela ação do outro. Então vê como tem um sadismo. Ela quer que, inclusive ela fala isso, ela repete isso muito. Eu quero que ele seja punido. Ela não fala punido, não. Ela fala, eu quero que ele fique de castigo. Eu quero que ele fique sem videogame. Ela fala, eu quero que a mãe dele deixe ele. Ela fala desse tipo, eu quero que a mãe dele deixe ele sem videogame. Para ela, esse seria o sofrimento, talvez, né? Então, há uma satisfação em ver o outro ser punido, né? Mas, ao mesmo tempo, isso de certa forma, se
transforma também, né, numa fantasia de punição. Não sei se ficou claro para vocês, mas esse é um exemplo muito clássico também, e disso que eu estava dizendo para vocês, que são as crianças que ensinam Freud, né, sobre essa polaridade pulsional perversa, de uma perversão que a gente chama de perversão polimorfa, ou seja, uma perversão, eu chamo de perversão nossa de cada dia, sabe? Isso que está presente em todos nós. Para quem se interessar mais sobre o tema, procura esse texto, Bate-se numa Criança. É perversão porque desvia a pulsão da finalidade dela. Isso mesmo, Alexandre, exatamente isso. Freud chama de perversão tudo que desvia a pulsão da sua finalidade normativa, que seria o ato sexual em si, tá? E que causa, então, uma satisfação ao sujeito. Bom, agora sobre a função, sobre a polaridade voyeur, exibicionismo, né? Voyeurismo, exibicionismo, o Freud fala o seguinte, tá? Então eu vou ler só um parágrafo aqui, bem rapidinho. Ele diz: resultados um pouco diferentes e mais simples se obtêm quando se investiga outro par de opostos. As pulsões que têm por meta o ato de ficar olhando e o de se mostrar. Aqui também podem ser consideradas as mesmas etapas que encontramos no caso anterior. A. O ato de ficar olhando como atividade voltada para um objeto estranho. B. A renúncia ao objeto e reorientação da pulsão de olhar, agora voltada em direção a uma parte do próprio corpo. E com isso, a transformação da atividade em passividade e a escolha de uma nova meta, de ser olhado. Bem o exemplo que eu estava dando lá do meu filho, né? Primeiro ele olha, ele vê um júbilo, né? Isso é uma pulsão ativa, né? Depois, ele transforma isso numa certa passividade, que é exibir o órgão para o outro, para que ele seja olhado. C. A introdução de um novo sujeito, ao qual nos mostramos para sermos contemplados por ele. Que aí seria, Amanda, a passagem para o narcisismo secundário, que é, né, ele passa a endereçar esse objeto, né, de orgulho a um objeto externo a ele, que seria, então, a pulsão do exibicionismo. Aí ele diz assim, ó, praticamente não resta dúvida de que a meta ativa surge antes da meta passiva, de que o ato de olhar precede o de ser olhado. Mas há uma importante diferença com relação ao caso do sadismo. Trata-se do fato de que a pulsão de olhar contém uma fase ainda anterior àquela apresentada no item A, que é a do autoerotismo. Ó, no início da sua atividade, a pulsão de olhar é autoerótica, tá? Então, não é aquilo que eu falei para vocês, não tem ainda uma relação com o objeto, tá? Mas sim com o próprio órgão. Então, o próprio órgão é o objeto. Há um acoplamento, não há uma separação. Isto é, tem um objeto, mas ele se encontra no próprio corpo. Só mais tarde, ela, a pulsão, né, se vê levada a trocar esse objeto por um objeto análogo situado em outro corpo, que aí seria esse voyeur, né? Eu abdico de olhar o meu próprio corpo e passo a querer olhar o corpo do outro. Isso está presente nas relações amorosas, né, gente? Então, vem quando eu digo que isso se instaura na criança, né? Como eu falei, as preliminares ilustram muito isso, né? A coisa, sei lá, das várias fantasias sexuais, né? Assim, eu falo da indústria da lingerie, né? Dessa coisa, então, que há aí do prazer em olhar, ser olhado, se exibir, né? Olhar o corpo do outro, mandar nudes, né? Hoje em dia é um negócio que tá super na moda, tá? Então, olha como isso se presentifica no nosso dia a dia.
O que torna essa fase preliminar interessante, o Amanda ele falando da fase do autoerotismo, né, que é preliminar, é que dela se derivam as duas posições contidas no par de opostos. Conforme a troca se efetue em um ou outro polo. Né? Ele diz, esquema para a pulsão de olhar poderia ser, então, né, um primeiro tempo onde a própria pessoa fica contemplando seu próprio órgão sexual, ou seja, o órgão sexual, né, é olhado pela própria pessoa. Então, ele está dizendo disso, né? Como a pessoa se confunde com o próprio órgão, né? Não tem ainda um estabelecimento de eu, ela não sabe quem é ela, né? Ele fala, então, que há uma meta ativa e passiva no mesmo lugar, no mesmo ato de olhar. Isso que ele está dizendo que é diferente do polo sádico-masoquista, tá? Ele está dizendo que quando o sujeito olha o próprio órgão, ele está dizendo que tem uma meta ativa e uma meta passiva, porque, de certa forma, ele é o próprio objeto a ser olhado. Posteriormente, né, a própria pessoa fica contemplando um outro objeto, que seria a transformação, e o objeto situado na própria pessoa passa a ser olhado por outra pessoa. Entenderam? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Carol, esse que você acabou de falar é o voyeurismo, né? O quê? Essa questão do ato da pessoa de olhar o próprio corpo. Quer dizer, o corpo do outro, aliás. Mas Dani, e aí ele está dizendo que o ato de olhar o corpo do outro nasce do ato de olhar o próprio corpo. Tá? Então, é isso que ele está dizendo. Isso se constitui, né? O voyeurismo se constitui a partir de uma meta ativa, que é olhar o corpo do outro, mas também passiva nesse momento em que o bebê, vamos pegar nessa fase, porque é onde isso se constitui, olha o próprio corpo enquanto objeto a ser contemplado. Então, ele está dizendo que nasce do mesmo lugar, é isso que ele está dizendo, que não há uma separação inicial. Que a separação ela é feita posteriormente à instauração do circuito. Ele está dizendo que não existe essa separação entre ativo e passivo, gente. No fim das contas, ele está trabalhando muito com essa questão. Assim, ele está dizendo que alguma coisa que supostamente parece ser ativo, na verdade, também tem um elemento passivo. E ele está dizendo que essa é a característica da pulsão, é essa ambivalência que a pulsão apresenta, e que essa questão da atividade e passividade só vai aparecer quando aparece o objeto, posteriormente. Na instauração da pulsão, o que a gente vê é que isso está junto, não tem essa separação. Tá? Que isso é o que vai definir posteriormente, né, a vida, a questão da satisfação do prazer e desprazer, esse jogo, né, que posteriormente vai se instaurar, principalmente do ponto de vista sintomático da neurose. Tá? Ele está descrevendo, Dani, como que a coisa começa, entende? Como que a coisa se instaura, porque a gente tende a entender, né, do modo como a gente acessa. A questão é que é muito interessante que na clínica você vai ver os resquícios dessa instauração aparecendo, por exemplo, na fala dessa menina. Onde está? Ela foi ativa ou passiva? Agora eu não estou entrando, eu estou entrando no ponto de vista fantasioso, da fantasia, tá? Vamos esquecer o mérito do abuso, isso é uma outra coisa que de fato a mãe fez certo, né? A mãe foi lá, denunciou. Agora eu vou, como analista, eu vou pensar nesse caso do ponto de vista da fantasia. Olha como essa menina se confunde, ela não sabe, do ponto de vista da fantasia, se ela foi vítima da ação
ou se, na verdade, ela provocou tal ação. Entende? É a fantasia que se monta para ela. Então, ela não sabe se ela é ativa ou passiva. Isso o Freud está querendo dizer, então, que a pulsão é ambivalente, não dá para saber. Ora ela parece ativa, mas na verdade ela é passiva. E ora ela parece passiva, mas na verdade ela é ativa. Ora ela parece investida num objeto externo, mas ela continua sendo narcísica. Mesmo que eu invista no meu parceiro amoroso, tem uma imagem minha espelhada. Por isso o Lacan fala que o apaixonamento é uma loucura. Por quê? Porque você vê, na verdade, você se apaixona pelaquilo que você vê no outro, não pelaquilo que o outro é. Tanto é que o casamento destrói isso, não é? Porque a hora que o outro vem morar na sua casa, que você dorme e acorda com ele, você vê que não é aquilo lá que você pensou que era. Mas não é porque o outro mentiu para você, é porque você mentiu para você mesma. Porque você projetou no outro, na verdade, tudo aquilo que você queria. E esse é o grande problema das relações, não é? Porque a gente cobra do outro que ele atenda aquilo que eu criei de expectativa, e não que ele prometeu. Então, essa questão da satisfação, da ambivalência da satisfação pulsional, né? Não dá para a gente poder pensar a partir dessa polaridade. É isso que ele está querendo dizer, tá? Entendeu? Entendi, sim. Obrigadão. Ô, Débora, aí essa questão do masoquismo originário, aí eu teria que ir lá para o texto, o problema econômico do masoquismo, tá? Eu vou deixar como uma questão em aberto, por enquanto, porque senão eu vou me alongar muito, tá? Por isso que eu falei assim, aqui o Freud ainda não entendeu isso. Ele entendeu que o sadismo é originário. Vamos ficar aqui por enquanto, e aí talvez num outro momento, ou comigo mesmo eu posso ter um momento de esclarecer isso, ou vocês vão poder levar isso para a Roberta, quando ela estiver falando dessa reformulação, tá? Porque se eu falar, Débora, vai ficar um pouco vago, assim, e eu vou perder um pouco o raciocínio, tá? Mas eu vou anotar a sua questão, e assim que eu tiver uma oportunidade, ou depois a gente pode conversar também num outro momento, e eu esclarecer essa questão dessa reformulação, tá? Mesmo porque, Débora, para não confundir também, porque como eu estou introduzindo uma questão agora, Débora, por isso que é muito interessante a gente ter que acompanhar o raciocínio freudiano, né? Porque não é à toa também que ele pensa inicialmente que o sadismo é originário, entende? Então a gente, de certa forma, vai seguindo um raciocínio dele. Então é muito importante a gente entender por que ele primeiro elabora o sadismo como originário, então isso eu preciso que fique claro, e aí eu fico com medo de avançar e ficar muito confuso, porque vocês não leram o texto, na verdade, e nem eu reli o texto para poder fazer essa explicação nesse momento, tá? Então, mas eu estou atenta à sua questão. Assim que surgir uma oportunidade, a gente fala um pouco melhor disso. Certo? Até aqui? Tá tudo tão simples que eu não vejo a hora de chegar a Lacan, né? Não é? Lacan, né? Eu tô brincando. Às vezes dá um nó na cabeça, que é doido, mas é porque eu não sou psicanalista, né? Não sou psicólogo, eu sou jornalista, então. Mas, ok. Mas você sabe que tem tudo a ver, né, Alexandre? Jornalismo com psicanálise, porque o jornalista também é esse de seguir pistas, né? De ir atrás, né? Do que está por trás da notícia, né? De formular a partir daquilo, eu acho que tem tudo a ver. Ok, valeu. Mas Lacan piora as coisas um pouco, viu, Alexandre? Não, eu sei, eu tô zoando, eu sei sim. Porque o Freud, ele ainda tinha
um ímpeto de esclarecer, ele gostava, ele tinha um gozo em explicar. Lacan era meio pros cocos, assim, ele tinha inclusive uma posição muito irônica com relação a isso, que é do tipo, se você não entendeu, assim, o problema é seu, sabe, assim, valha de novo o texto, entendeu? Assim, eu não vou ficar aqui explicando. E tem umas passagens muito interessantes dele, assim, né? Que ele, nos seminários dele, os seminários lotados, né? Seminários para 200, 300 pessoas, né? E ele chegava lá super irônico e dizia para as pessoas assim: mas vocês estão aqui? Assim, vocês voltaram? Né? Assim, vocês acreditam no que eu estou dizendo? Ele era muito chistoso, muito gozador, sabe? Assim, então isso dificulta. Eu às vezes falo muito isso, que eu tenho essa impressão que o Lacan, assim, eu tô lendo o texto e falo assim, não, o Lacan tá gozando da nossa cara, isso aqui não é para ser entendido. Isso aqui é uma coisa que ele viajou na maionese, não é pra gente ficar lá mesmo porque realmente ele era um cara muito inteligente, lia demais, assim, pra gente poder entender o que o Lacan tá dizendo, a gente teria que ter uma bagagem de leitura, né? Assim, infinitamente maior do que a gente tem, assim, em geral, claro, né? Tem gente que tem mesmo, né? Mas é muito bom, viu, Alexandre? Eu gosto de estudar Lacan, exatamente por esse desafio que me impõe. Tem dia que eu pego um texto e falo, mas não vou entender isso aqui. Eu só levanto a hora que eu entender isso aqui. E é muito bom, porque aí quando você entende, você se acha. Você fala assim, nossa, eu sou foda. Aí você vai para o outro texto, Alexandre, aí você vê que você não entendeu nada. E aí você reinicia o ciclo. Gente, 3h10 no meu relógio. Vamos fazer 15 minutos agora? Banheiro, aguinha, um cafezinho aí para espantar o sono de quem me espantou. Eu faço um fechamento, né, pela questão do amor, que é onde Freud fecha, e nós vamos também para um encontro com Lacan, Alexandre, hoje, tá? Vocês vão assistir aí um documentário para a gente poder falar sobre o amor de transferência na aula que vem. Aula linda, adoro. Tá bom? 15 minutinhos.